Muitos acreditam que as primeiras plantas terrestres surgiram de um grupo ancestral de algas verdes. Longos períodos de seca podem ter sido um fator de seleção natural para determinar as plantas que têm adaptações ao meio terrestre. Os cientistas concluíram que a evolução aconteceu desse modo depois de estudarem os fósseis desses vegetais, ou seja, os vestígios deixados pelas plantas em diferentes épocas. As plantas foram diferenciadas em 4 grupos. Os primeiros são as briófitas, os menos evoluídos, que são os primeiros vegetais terrestres. Grupo que não tem vasos condutores de seiva. A seiva acontece por difusão célula a célula. Os gametas se locomovem graças a chuvas e gotas de orvalho. Depende de água para a reprodução. E todas as plantas bem pequenas, com no máximo 30 cm de altura. Um exemplo de planta briófita é o musgo. O segundo grupo são das pteridófitas, grupo vegetal que foi a região de transcrição entre água e terra. Aconteceu o surgimento de plantas vasculares que possuíam elementos para transporte de água internamente, com pequenos canais. Plantas de locais úmidos e sombreados. Depende de água para a reprodução. E as primeiras plantas a possuírem raiz, caule e folhas. As pteridófitas são vegetais que não apresentam flores, mas têm vasos condutores de seiva e aparelho vegetativo como raiz, e caule e folhas bem desenvolvidas. Um exemplo de pteridófita é a samambaia, muito vista. O terceiro grupo é o grupo da gimnosperma. A grande diferença dela para os outros dois grupos é a planta ter sementes nuas, mas que protegem o embrião. Já não depende mais de água para a reprodução, pois surge o grão de pólen, e seu processo de dispersão pelo vento chama-se polinização. Elas têm raízes, caules, folhas, flores secas e sementes. Plantas predominantes de regiões temperadas. No Brasil estão localizadas principalmente na Mata das Araucárias, no sul do país. E no resto do mundo ela tem na Europa e nos Estados Unidos, em florestas. E a representante mais comum são os pinheiros. Existem 3 tipos de grupo de gimnospermas já extintos: o Benetitalis, Cordaitalis e Pteridopimalis. E o quarto grupo, que é o grupo das angiospermas, semente protegida por um fruto, a semente dentro do fruto, distribuída no mundo inteiro, dotada de raiz, caule, folhas, semente, flores e frutos. Não depende de água para a reprodução. Sofreram inúmeras mutações gênicas para se adaptar aos mais diversos tipos de ambiente, e nelas surgiram os frutos carnosos. As características principais que permitiram para a planta se desenvolver tão bem aos meios terrestres foram a aquisição de vasos vasculares, a aquisição de sementes e a aquisição de flor. A aquisição do sistema de tecido condutor com os feixes vasculares, que lhe permitiu uma maior absorção de água e sais minerais, e seu transporte até os locais onde era necessário da planta. Aquisição de tecidos de suporte, que envolveram os tecidos condutores, o que permitiu um mais eficiente transporte de seiva. Aquisição de uma camada impermeabilizante, de cutina nas folhas e caules, que lhes evitou a perda de água por transpiração. Aquisição de estromas na folha, o que lhes permitiu um controle de trocas gasosas entre as plantas e o meio. Aquisição de semente, protege o embrião da dessecação e o nutre. Aquisição de flor, que permitiu a polinização cruzada, obtendo uma maior variabilidade genética. É isso. Obrigado.